A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, no capítulo 7, nos versículos de 1 a 26. Quando o Senhor, seu Deus, os levar para a terra que vocês vão possuir, e tiver expulsado muitas nações de diante de vocês, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que vocês. A chuva continua. Então, o que acontece aqui? Desde que a gente começou a estudar o Pentateuco, eu falei para vocês sobre os inimigos de Israel, os inimigos do povo de Deus. As 7 nações que deveriam ser expulsas, desapossadas, né? Destruídas. E sim, eu avisei que este versículo iria aparecer muitas vezes ao longo do Pentateuco. Pois bem, apareceu de novo. A ordem às vezes muda. Às vezes, uns são citados e outros não. Mas aqui, Moisés, que está resumindo, recapitulando, ele cita as 7 nações. E eu vou compartilhar com vocês os significados que eu encontrei. Alguns nos dizem claramente, outros nós vamos ter que garimpar para descobrir juntos, né? Então, os heteus. Os heteus seriam, olha o que eu vou dizer, hein? Os terroristas. Por quê? Porque eles causam terror, causam medo, tá? Foi o significado que eu encontrei. Causam medo, causam terror. Os girgazeus seriam cantores. Aí eu penso, se cada uma dessas nações deveria ser destruída, é porque tinha algo de errado. Aí eu penso, cantores. Será que esses cantores eram zombadores, escarnecedores, imorais, debochados? Ou não trabalhavam, não faziam nada, só cantavam, festeavam, sei lá, dançavam? A gente não sabe. O que eu encontrei. Então, a partir do significado que eu encontrei, eu faço deduções, interpretações, pesquisas. Então, os girgazeus, e eles nem sempre são citados, viu? Se tu tá acompanhando desde o início, tu sabe que às vezes tem 5 nações, às vezes tem 6 nações, às vezes tem 7 nações, depende. E os girgazeus nem sempre aparecem na lista. Mas se eles eram para ser expulsos, é porque boa coisa não era. Tu concorda comigo? Se eles eram para ser destruídos, desapossados, mandados embora, se Deus se deu ao trabalho de repetir, falar várias vezes sobre esses inimigos, esses povos, é porque eles representavam algo que faria mal para o povo de Deus. Algum pecado, alguma armadilha, alguma cilada, alguma tentação, ou como eu digo, um principado, uma potestade, entende? Não tem nada a ver com questões étnicas, raciais, gentílicas do povo. Não, é espiritualmente. Essas 7 nações simbolizam o mal, o inimigo, as trevas. Assim como o Egito, não tem nada contra o Egito, o povo, a nação, não. O significado espiritual do Egito nós vimos, era orgulho, era insolência, era a idolatria, né? Tudo aquilo, o pecado. Então, assim, a gente pede discernimento do Espírito Santo para entender. Eu penso isso.
Cantores. O que por extensão poderia ser ruim? O que eles cantavam, o que eles faziam, né? O que é que o significado cantores indica? O que tu pensa? Se tu tem conhecimento, se tu sabe de algo, coloca nos comentários. Sempre peço, acrescenta, compartilha, né? Eu encontrei isso e pensei isso, fiz essas associações. Amorreus. Bom, os amorreus nós já estudamos. Os amorreus, quem é que lembra? Quem é que assistiu essa aula? Os amorreus amargos, rebeldes. Aí tu vai me dizer, uma pessoa que tem amargura, a Bíblia fala que nós não devemos deixar uma raiz de amargura. Imagina uma raiz, agora imagina uma árvore, uma floresta de amargura. Então a amargura é horrível. Rebeldia. Então, isso aí, esse aqui tá muito óbvio. E eles foram destruídos. Os primeiros, vamos dizer assim, que a gente estudou, né? Os amorreus, os amargos, os rebeldes. Aí vem os cananeus. Os cananeus são os descendentes de Canaã. Lembra? Canaã. Não podia amaldiçoar Cã, então amaldiçoou Canaã. E o que eu encontrei dos cananeus? Claro, a gente sabe toda a idolatria, toda a questão. Mas o significado, negociantes. Aí tu vai dizer assim, mas então eram trabalhadores, negociavam. Mas aí aí a gente consegue pensar. Os negociantes têm o sentido de, pode ser, né? Nós estamos deduzindo, pensando, interpretando, pedindo discernimento de Deus. Então, negociantes, avarentos, só pensavam em dinheiro. O Deus deles era Mamon, as riquezas, o lucro. Lembra das balanças enganosas, dos pesos que eram mudados conforme eles queriam? Então, os cananeus eram mercadores, negociantes, quer dizer, tudo estava à venda. Pessoas, crianças, objetos, tudo era negócio, né? Então, esse a gente consegue entender também. Tu tá indo para um lugar, tu vai pensar só no lucro, só no dinheiro, só no que é material. Aí vem os ferezeus. Aí, ó, rústicos. Foi o que eu encontrei. Aí tu pensa, o que tem de errado em ser rústico? Aí pode ser agressivo, pode ser que não desenvolveu, que trata mal. Heveus, camponeses. Aí tu pensa, tá, o que tem de errado em ser camponeses? Mas vai saber como é que eles faziam? Eu só penso isso, que eles faziam alguma coisa errada, né? Que eles eram um mau exemplo, que eles eram uma cilada para Israel. E os jebuseus, calcados, fincados. E aí tem uma explicação, porque eles foram os últimos a serem vencidos. E quem venceu? Davi, o rei Davi, que na verdade Joabe, e na hora, vamos dizer assim, que a gente diz, né, da pá de cal, Davi. Então quem tomou Jerusalém, né, que virou a cidade de Davi, a cidade, né, do grande rei, quem morava eram os jebuseus. Jebus era o nome, era o primeiro nome de Jerusalém, assim, o nome antigo. Então esse significado calcados e fincados tem a ver com o fato deles estarem naquela cidade fortificada, aquelas muralhas, né, aqueles portões, ferrolhos, tudo aquilo, e era muito difícil, era inexpugnável, era uma fortaleza. Mas Davi, né, Joabe, o exército, venceram. Tu vê, eu já tô dando spoiler, quer dizer, não foi Moisés, não foi Josué, então os jebuseus não foi fácil, né? E aí, por isso, eu interpreto que esse calcados e fincados é que eles estavam ali e não saíam de jeito nenhum, tá? É isso que eu encontrei. Se tu tem outro conhecimento, tem como compartilhar, coloca nos comentários, tá? Que eu amo ler os comentários. Vamos então ver, depois dos jebuseus,
7 nações mais numerosas e mais poderosas que vocês. E quando o Senhor, seu Deus, estiver entregue nas mãos de vocês para que as ataquem, vocês devem destruí-las totalmente. Então é isso que eu digo. Quando tu lê o significado, tu pensa assim, ah, mas por que vai destruir os camponeses? Ah, por que vai destruir os cantores? Entende? Tem que ir a fundo, tem que garimpar, tem que abstrair para chegar no significado espiritual. Vocês devem destruí-las totalmente. Não façam aliança com essas nações, nem tenham piedade delas. Não casem com pessoas dessas nações. Não deem as suas filhas aos filhos dessa gente. Nem tomem as filhas deles para os filhos de vocês, pois elas levariam os filhos de vocês a se desviar de mim, para que servissem outros deuses. Assim, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e depressa ele os destruiria. Mas o que vocês devem fazer é derrubar os altares dessas nações, quebrar as suas colunas sagradas, cortar os postes da deusa Azerá e queimar as suas imagens de escultura. Então, o que a gente vê? Podem ser camponeses, mas eram idólatras. Podem ser rústicos, mas eram feiticeiros. Ah, eles eram cantores, mas eram imorais, entende? Tem outras coisas por trás, né? Ou por dentro dessas nações, para que o Senhor desse essa ordem de destruir, de derrubar, né? Atacar totalmente, não casar, não se misturar, enfim. E aí, Azerá, o que é Azerá? Essa deusa com letra minúscula, né? Significa árvore sagrada ou bosque. Então, eles seguiam, adoravam, obedeciam a Azerá. 6. Por que vocês têm que fazer tudo isso, né? Que foi dito? Porque vocês são o povo santo para o Senhor seu Deus. O Senhor seu Deus os escolheu para que, de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu povo próprio. Então, um povo único, propriedade particular, peculiar de Deus, o povo santo, o povo escolhido, separado de Deus e para Deus. 7. O Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês. O Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Então, olha se essa frase não é muito forte. Os resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Nós fomos salvos, libertos. Jesus nos tirou do império das trevas. Então, o Egito era uma fortaleza orgulhosa e insolente. Faraó se considerava Deus, o próprio Deus, e queria ser adorado como Deus. Então, o poder das trevas, o poder do mal, uma prisão, uma corrente, uma escravidão, uma servidão. 9. Portanto, saibam que o Senhor seu Deus é Deus. Ele é o Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Então, Deus está dizendo que ele é fiel até 1000 gerações. Porém, ele retribui diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Ele não demora em castigar aqueles que o odeiam. Prontamente lhes retribuirá. Portanto, guardem os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje lhes mandam cumprir. Então, o que está falando aqui?
do amor de Deus. Que Deus amou. Tudo que Deus fez e tudo que Deus faz é por amor. Como ele diz em Jeremias, com amor eterno. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus é amor. Mas o fruto do Espírito Santo é amor. Um caminho mais excelente é o amor. Então, se não tiver amor, nada será. O Senhor os amava. Foi por amor. Ele prometeu para Abraão, Isaque e Jacó. E falava face a face com Moisés. E deu vitórias para Josué. E Davi era o homem segundo o coração de Deus. Então, muitas dessas palavras que nós estamos estudando e vendo no Pentateuco vão precisar de outros personagens para serem cumpridas. E sim, tudo é consumado em Cristo. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida. Jesus deu a sua vida. E tudo isso por amor. Por amor a mim, por amor a ti, por amor ao mundo, por amor às pessoas, por amor à humanidade. 12. Portanto, se vocês derem ouvidos a estes juízos e os guardarem e cumprirem, o Senhor seu Deus guardará a aliança e a misericórdia prometida sobre juramento aos seus pais. Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Também abençoará os filhos de vocês, o fruto da terra, o cereal, o vinho, o azeite e as crias das vacas e das ovelhas, na terra que prometeu dar a vocês, conforme o juramento que fez a seus pais. Aí não pensa que esses seus pais aqui é os pais, aqueles que morreram lá. Não, é os patriarcas. É Abraão, Isaque e Jacó. Vocês serão mais abençoados do que todos os povos. Não haverá no meio de vocês nenhum homem ou mulher que seja estéril, nem entre os seus animais. O Senhor afastará de vocês toda enfermidade. Não porá sobre vocês nenhuma das terríveis doenças dos egípcios, que vocês conheceram tão bem. Pelo contrário, ele as porá sobre todos os que os odeiam. Vocês devem destruir todos os povos que o Senhor, seu Deus, entregar nas mãos de vocês. Não tenham piedade deles, nem adorem os seus deuses, pois isso seria uma armadilha para vocês. Tá aí a resposta do que a gente estava perguntando. O que a gente precisa? Obedecer a Deus. Obedecer é prova de amor. Obedecer para Deus vale mais do que sacrifícios, do que ofertas. Deus se agrada da obediência. Então, se vocês obedecerem, vocês serão abençoados. Se vocês derem ouvidos a esses juízos e guardarem e cumprirem, o Senhor, seu Deus, guardará a aliança e a misericórdia prometida. Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Quer dizer, vocês vão prosperar. Vocês serão abençoados. 17. Não fiquem pensando: estas nações são mais numerosas do que nós. Como poderemos expulsá-las de lá? Não tenham medo delas. Lembrem-se do que o Senhor, seu Deus, fez a Faraó e a todo o Egito. Aqui tem uma preciosidade. Aqui tem um tesouro para ti e para mim. Aqui tem algo valioso para nós. Tu prestou atenção? Não fiquem pensando: estas nações são mais numerosas do que nós. Como poderemos expulsá-las de lá? Não tenham medo delas. Lembrem-se. Então, o que a gente vai parar aqui? Não tenham medo. Em primeiro lugar, o medo é um demônio.
O medo é do mal. O medo nos paralisa. O medo nos enfraquece, nos entristece. Mas como que começa o medo? Pensando. Não fiquem pensando. Então, o inimigo nos manda setas, pensamentos negativos, ruins. Lembra dos 10 espias? Eles olharam para os moradores, os habitantes da terra, e viram gigantes. E se viram a si mesmos, a si próprios, como gafanhotos. Então, aquilo que tu pensa domina o que tu fala e o teu comportamento. Então, tu tem que cuidar do que tu pensa. Então, o que Deus está falando aqui para nós? Não fiquem pensando. A mente, mente. Vocês já ouviram esse ditado? A mente, mente. Nos engana. São sofismas, são fortalezas espirituais negativas na nossa mente. Por que tem que botar o capacete da salvação? Por que tem que ter o culto racional? Por que tu tem que levar teus pensamentos cativos à obediência de Cristo? Porque assim tu vai destruir o engano, a mentira, o sofisma. E assim tu te livra do tormento. O que é o tormento? É essa dor na mente, é este medo na mente, essa ansiedade, essa coisa ruim dentro da cabeça. E é isso que faz com que as pessoas enxerguem gigantes e se vejam como gafanhotos. Ó, vamos junto de novo? Não fiquem pensando. Estas nações são mais numerosas do que nós. Como poderemos expulsá-las de lá? Então, tu não é para ficar pensando. Tu tem que orar. Tu tem que profetizar. Tu tem que adorar o teu Deus. Tu tem que encher a tua mente da palavra de Deus. O Espírito Santo vos fará lembrar. Vai lembrar na tua mente. Vai lembrar do quê? Do que tu leu, do que tu estudou, do que tu meditou. Como que o Espírito Santo vai nos fazer lembrar se a gente não leu, se a gente não estudou, se a gente não aprendeu, se aquilo ali não entrou na nossa mente? Ele vos fará lembrar. E sim, ele vai nos ensinar. Mas para isso tu tem que estar disposta a aprender. E a Bíblia diz: trazer à memória o que pode me dar esperança. Então, é um exercício mental diário de trazer à memória coisas boas. Eu sempre falo isso para vocês, né? Como é que tu vai ser sal da terra e luz do mundo se dentro da tua cabeça tá uma confusão? Se tu acha que tu é um gafanhoto. Não dá, né? Tu não sai nem da cama se tu acha que tu é um gafanhoto. Tu acha que... A gente estudou em Provérbios. Ah, não vou sair da cama porque lá fora tem um leão. Lá fora tem um leão. Lembra que a gente estudou? Não fiquem pensando. É dentro da tua mente que essas coisas acontecem. E tu tem o nome do Senhor Jesus. Ele te deu autoridade para repreender, para amarrar e para expulsar. Então tu tem um pensamento ruim? Manda embora. E aqui é muito importante porque esse povo que vai entrar na terra são os filhos daqueles murmuradores, né? Rebeldes e medrosos. Então esses filhos viram os pais terem medo. Então Moisés está exortando, não fiquem pensando. E aí, repete, não tenham medo. Tem um vídeo no canal que eu e o Alexandre a gente fez sobre não ter medo, não temas, não te atemorize. Porque sim, a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, fala: não tenham medo, não tenham medo, não fiquem com medo, não se atemorizem. Por quê? Porque o justo vive pela fé. Então, quando a gente tem medo, é porque a gente é humano, a gente é fraco, né? Mas tem um medo que eu digo que é um demônio, que nos paralisa. Não é o medo normal da vida, de situações razoáveis, né? Que é até uma proteção, que faz parte de tu ter uma sanidade mental. Quer dizer, só pessoas loucas, desconectadas da realidade, que não tem nenhum medo.
não é deste medo que a gente fala desse medo que muda as circunstâncias, que faz tu ficar paralisado, amarrado, preso, né? Infeliz, doente. Então, não tenham medo delas. Então, todas essas nações simbolizam o mal, simbolizam ciladas, armadilhas, tentações, pecados. Então, não tenham medo delas. E aí, ó, o antídoto, olha o segredo, olha a chave, olha a riqueza. Lembre-se do que o Senhor, seu Deus, fez a Faraó e a todo o Egito. Então aqui está dizendo assim, tu vai lembrar de tudo que Deus fez. E nós também. Tô com medo, mas Deus já salvou, Deus já livrou, Deus já curou, Deus já libertou, Deus já me ouviu. Eu já orei, já fui confortada, já fui consolada, Deus já me abençoou, Deus me ama, eu sou perdoada, sou salva, sou selada, tenho o Espírito Santo da promessa, os dons de Deus, a graça de Deus. Começa a lembrar tudo, agradecer, enche a tua mente de boas lembranças. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então isso aqui é muito forte, muito importante. Vamos repetir? Não fiquem pensando, estas nações são mais numerosas do que nós, como poderemos expulsá-las de lá? Não tenham medo delas. Lembre-se do que o Senhor, seu Deus, fez a Faraó e a todo o Egito. 19. Lembrem-se das grandes provas que vocês viram com seus próprios olhos, dos sinais, das maravilhas, da mão poderosa e do braço estendido, com que o Senhor seu Deus os tirou do Egito. Assim o Senhor seu Deus fará com todos os povos dos quais vocês estão com medo. Além disso, o Senhor seu Deus mandará vespões para o meio deles, até que pereçam os que ficarem e se esconderem de vocês. Então o que vai acontecer? Deus vai nos defender, Deus vai nos proteger, Deus vai nos socorrer, nos auxiliar. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, torre forte, onde a gente pode se esconder, no dia da angústia, no dia difícil. E aqui ele fala bem claro, a promessa é que vai mandar vespões para o meio deles, até que pereçam os que ficarem e se esconderem de vocês. Isso quer dizer que a vitória é completa. O povo de Deus tem uma aliança. Israel tem uma aliança. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quem abençoar Israel vai ser abençoado. Quem amaldiçoar Israel vai ser amaldiçoado. É o povo de Deus, é o povo santo de Deus. 21. Não fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, está no meio de vocês. Deus grande e temível. A outra tradução dizia Deus grande e terrível. Deus grande e tremendo. O Senhor, seu Deus, expulsará essas nações pouco a pouco de diante de vocês. Vocês não poderão destruí-las todas de uma só vez, para que as feras do campo não se multipliquem contra vocês. O que eu vejo aqui? No tempo de Deus, nem antes nem depois. Tudo tem tempo, tudo tem um tempo determinado. Para tudo há um propósito, uma função, uma finalidade, um porquê. E Deus é soberano, é Deus que sabe. Mas o Senhor, seu Deus, as entregará nas mãos de vocês e causará grande confusão entre elas até que sejam destruídas. E isso nós vamos ver em toda a Bíblia. O espírito de confusão que faz os próprios inimigos se destruírem. Porque Deus está no meio de vocês, então é Deus que vai lutar. Mas o Senhor, seu Deus, as entregará nas mãos de vocês e causará grande confusão entre elas até que sejam destruídas. Entregará também nas mãos de vocês os reis dessas nações, para que vocês apaguem o nome deles da face da terra. Ninguém poderá resistir a vocês até que os destruam. Queimem as imagens de escultura dos deuses desses povos. Por isso que eu digo, simboliza principados e potestades, entidades, espíritos, ídolos. É isso que a gente precisa entender o tempo todo. Não é contra
carne e sangue, não é contra pessoas, não é contra povos, raças, não é isso, é espiritualmente. São ídolos, são deuses, são divindades. Queimem as imagens de escultura dos deuses desses povos. Não cobicem a prata e o ouro que estão sobre essas imagens. Nem fiquem com isso para vocês, para que não seja uma armadilha para vocês, pois são abominação ao Senhor seu Deus. Então, olha aqui outra explicação. Essas nações, elas iam despertar a cobiça, a ganância, a ambição de Israel. Sabe quando os olhos viram cifrões? Pois aí, ó. Deus sabe, quando Deus fala, Ele está nos protegendo. Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Então Ele está avisando, né? E aí vem essa palavra, que não tem como eu não explicar. A abominação. Nós vimos em Levítico. Abominação. Tem pecado? Tem pecado. Tem pecado grave? Tem pecado grave. Tem pecado sério? Tem pecado sério. Tem pecado muito grave, muito sério? Tem. Mas tem abominação. Tem pecados que Deus não chama só de pecado, Deus chama de abominação. Então, olha o que está dizendo, ó, são abominação ao Senhor seu Deus. Se tu te importa com o que a Bíblia diz, se tu te importa com o que Deus fala, tem que identificar aquilo que para Deus é abominação. Porque a decorrência da abominação é a maldição. Não levem nenhuma coisa abominável para casa, ó, para que vocês não sejam amaldiçoados juntamente com ela. Pelo contrário, devem de todo detestar e abominar essa coisa, pois é amaldiçoada. Então Deus está falando claramente, né, com todas as letras, todos os pingos nos is, o que é para ser feito e o que não pode ser feito. Ele está renovando a sua aliança, a sua fidelidade e exortando, chamando o povo à obediência, à santidade. Porque essa é a fórmula, essa é a chave, esse é o segredo das bênçãos, da graça, da bondade, da misericórdia de Deus para com o povo. Se o povo realmente quiser estar unido, aliançado com Deus, tem que haver santidade, tem que haver obediência. E isso não vai acontecer se o povo não seguir a palavra de Deus, os estatutos, os mandamentos. Por isso Moisés está ensinando de novo.